Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui, Robson, Fábio, né, e eu, desejando a todos vocês um domingo lindo, maravilhoso e especial. E como é de praxe o nosso domingo, a prece que vem nos iluminar, que vem nos esclarecer, mas que, acima de tudo, com estes exemplos aos quais estamos trazendo, antes trazidos apenas por mim, pelas necessidades daquilo que eu vivia nos domingos e depois com um estudo aprofundado sobre preces, um modelo de como nós podemos nos entregar um pouquinho mais, de como a gente pode olhar com um olhar diferente, mas também apreciar as obras complementares da doutrina dos Espíritos. Mas não por ser apenas obras complementares, mas por seres livros que trazem a nós um conhecimento muito intenso. Mas não pelo conhecimento, o reconhecimento que é feito durante essas obras através das preces. As preces que iniciam trabalhos, as preces que finalizam trabalhos. E às vezes pode ser trabalhos curtos, mas às vezes pode ser trabalhos longos, de dias, de meses ou até de anos. Mas esses modelos, assim, de quantas pessoas e quanto aqueles seres e quanto nós podemos nos entregar diante do que a gente está vivendo, tem sido incrível e fantástico. Por isso que reforçamos tudo aquilo que se começa com prece e se encerra com uma prece. Fica lindo, maravilhoso, especial. Desejamos um domingo lindo e maravilhoso a todos vocês. Te escutando, Jorge, me deu vontade de te pedir para fazer uma prece. Você se importa? Senhor, agradecidos somos por este momento tão nobre e especial. Agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade de mais esse dia estarmos vibrando na Tua presença. Às vezes, enfrentando duras provas, mas mesmo assim com a certeza de que sairemos vitoriosos, mas acima de tudo, com um aprendizado e um conhecimento gigantesco. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar e que neste dia o raio da força, do amor, da esperança e da paz seja aquele que nos alimenta e que nos ilumina no caminhar. Permita que Jesus, através do seu amor, que os bons espíritos, através da sua indicação, nos conduza pelos caminhos mais harmoniosos, seguros e livres do aprendizado, do crescimento e do amor. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus abençoe o nosso trabalho no portal, né? Muito bem, então nós estamos estudando preces que estão contidas nas obras complementares, como disse o Jordelei, e essa semana é uma segunda prece do livro No Mundo Maior. Então, no episódio anterior, né, eu, Jordelei e Tiago estudamos a primeira prece, que era a prece do mentor Eusébio, que é a introdução do livro. Então, eu estou baseando, né, o que eu falo sobre os livros nessa obra aqui, que é A Vida no Mundo Espiritual, que é um resumo dos livros do Chico, dos livros, na verdade, do André Luiz, psicografados pelo Chico e pelo Valdo Vieira, e No Mundo Maior, que é esse volume aqui, é o número 5 da coleção, e ele conta a história de um estágio que André Luiz fez junto ao instrutor Calderaro, que é um mentor que auxilia pessoas em desequilíbrio mental. Durante a obra, vários espíritos são auxiliados, especialmente por uma entidade de nome Cipriana, que é um espírito de luz que é dotado de grande amor e que ela conseguia se aproximar dos doentes e transformar o sentimento dos doentes pela influência dela, pela influência amorosa dela, né? Então, uma passagem muito bonita é um espírito que estava arrependido de crimes que ele tinha cometido,
que quando ele ora e a Cipriana se aproxima para ajudar, ele acha que está vendo a Virgem Maria. E aí ele começa a chorar e se transforma, né? Então é desse espírito que a gente está falando. E no final do livro, a Cipriana, recebendo toda a equipe de auxiliares que estavam trabalhando com ela durante aquele período, ela faz uma prece de agradecimento. No livro conta que é um período curto, quase que uma semana ou pouco mais, em que eles desenvolvem um trabalho muito intenso. E aí a Cipriana, nessa reunião, então faz essa prece de agradecimento, em que ela sintetiza, né, muito bem esse espírito de auxílio que o livro tem. Aí, Fábio, então, poderia ler a prece, por favor. Vamos então à prece de Cipriana. Então ela fala assim: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e os desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos dos sofrimentos. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, a favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Aqui no finalzinho da prece, temos um comentário aqui do André Luiz que é bem interessante. Ele fala o seguinte: fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes cintilou, por instantes, na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Uma oração muito bela. Como eu falei antes, sempre nos cabe compreender que trata-se de uma oração, de um término de um trabalho. E talvez, para quem não conheça a obra, e fica o convite da leitura inimaginavelmente bela, instrutiva, e que é o porquê destes sentimentos que foram vividos e muito bem transmitidos e agradecidos por Cipriano.
Inclusive, antes, André Luiz também relata, né, um pouco do mundo espiritual que já estava ocorrendo naquela reunião, que já era de uma luz muito grande. Mas eu sei o quanto nós imaginamos, que deve ser as coisas ao redor. E eu digo a vocês, né, por experiência, toda a prece, absolutamente toda a prece, o movimento espiritual ao nosso redor é diferente. Não que sejamos sempre envolvidos por coroas, como ali foi falado, porque ressalto, trata-se de término de um trabalho e que demonstrava o amor e a entrega que aquele espírito cipriana teve a realização daquela tarefa. Mas nós somos sim escutados e agraciados, e que as palavras de Cipriana não falem apenas aos nossos ouvidos, mas que toquem os nossos corações e as nossas almas, para que sejamos também agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, aos quais ela, a cada nova parte da prece, ela nomina de uma forma diferente, mas para dizer que tudo era amor, que tudo era paz e que tudo era luz. Uma coisa que me tocou muito nessa prece foi o modo como ela expressa gratidão, mas pedindo por mais tarefas, né? Que é como se fosse assim, nós tivemos tantas vitórias durante esse período e conseguimos realizar tantas coisas, mas o que a gente pede principalmente é que a gente tenha esse discernimento de que a gente tem muitas ferramentas nas mãos e que essas ferramentas ainda têm que ser muito úteis e como ela descreve, né, todo esse avanço com uma humildade grande, porque apesar dela se colocar, então, como essa trabalhadora que tem essas tarefas e tem essas ferramentas todas, né, no fundo ela reconhece que essas ferramentas vêm de Deus e que Deus vai continuar proporcionando essas oportunidades de novos resgates, né, de novas vitórias, vamos dizer assim, porque vitórias espirituais, né, da luz sobre a treva. E André Luiz, ele tem uma coisa muito emocional, né, que cativa, porque ele narra na primeira pessoa. Então, na hora que o Fábio leu o comentário dele, né, eu vi a coroa de brilhantes descendo. Então, ele narra a emoção dele, né, não é uma coisa na terceira pessoa que é como se fosse assim, uma coroa de brilhantes apareceu lá, né. E esse tipo de abordagem, então, é muito direta para o nosso sentimento, e eu acho que é um exercício ótimo para a gente começar a treinar, a sair, né, de espectador para autor. Então, para a gente não só ficar assistindo isso, mas sentir isso e começar a trabalhar o próprio interior. Sabe, Robson, que aqui nesse finalzinho da prece ele fala o seguinte, né? Ela fala o seguinte, né? Abençoa-nos as responsabilidades e deveres e dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, né? Que é aquilo que tu estava falando, né? De que talvez é até uma súplica pedindo mais trabalho, né? Que ela se sente tão agraciada, né? E agraciada por aquela equipe que participou do trabalho tão intenso, tão amoroso, né? De amparo, de proteção, enfim, e de cura mesmo dos irmãos de sofrimento, né? E aí ela faz essa súplica, né? Para que se colocando também à disposição, né? Da espiritualidade para que essa continue intercedendo para que os trabalhos transcorram sempre, né? E a gente já conversou isso algumas vezes aqui, quando a gente se dispõe ao trabalho, os nossos encargos e as nossas responsabilidades vão se ampliando, né? Antes do momento dessa gravação aqui, eu estava reunido com um grupo aqui espírita e a gente, nas quintas a gente tem esse trabalho de quarta, né? Nas quartas a gente tem esse trabalho de
de palestras e uma conversa. Eu gosto de falar que é uma conversa, porque a gente acaba sempre trocando a ideia e acaba virando até um estudo, assim, é muito interessante. A gente sempre faz essas preces. No final do trabalho de hoje eu consegui me conectar bem, porque não foi eu que fiz a prece. Quando eu faço, eu acabo ficando um pouco mais alerta, né? E aí uma irmãzinha nossa fez a prece e eu me conectei de uma forma muito bonita, assim, quando eu saí do trabalho, assim, eu estava radiante de feliz, porque é isso que acontece quando a gente se entrega no processo, né? E a nossa irmãzinha aqui nessa oração, ela se entregou de corpo, né, espiritual, no caso, e alma, né? para fazer tão bela prece, para agradecer ao Pai, agradecer a Jesus a oportunidade desse trabalho edificante e da oportunidade de trabalhar nessa seara tão bendita, né, de amor e de luz. E essa oportunidade, ela se descortina aqui também no portal, né? E por isso nós somos também muito gratos por estar participando aqui dessa corrente do bem e podendo oferecer o pouco que a gente tem ainda, né, de amor, de esperança, também das energias para que o trabalho que continue de uma forma sempre muito harmoniosa. É isso. Bem, agradecemos, né, vocês terem vindo aqui, terem estado conosco esses 18, 20 minutos e dizer que a gente faz isso com muito amor também, né? A gente aprende muito aqui. Afinal de contas, nós nos reunimos toda quarta-feira às 21 horas para gravarmos. Então a gente grava um monte de conteúdos, não é apenas um vídeo. E cada um deles é um aprendizado incrível. E obrigado por vocês terem tirado um tempo do seu domingo para estarem conosco. Nós agradecemos imensamente. Tenham uma semana linda e abençoada.